pessoal, nós vamos, como combinado, corrigir as questões da apostila, né, que falam sobre a pontuação expressiva, que foi trabalhada, né, como nós usamos aspas, reticências, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Então, a primeira questão é justamente sobre como funciona um texto narrativo, tá? Com relação à sua estrutura. Então, todo texto narrativo, primeiro ele apresenta, né, uma situação inicial. E essa situação inicial é a situação em que se encontram os personagens quando se inicia a história. Em geral, nesse momento são apresentados o tempo e o espaço em que acontecerá a narrativa. A situação é de equilíbrio, de harmonia, ou seja, ainda não surgiu um conflito. Então, um texto narrativo, ele primeiro vai apresentar a situação inicial. Depois, surge na narrativa a complicação, que é o surgimento de algum conflito, algo interrompe a harmonia inicial. Então, primeiro apresentamos uma harmonia, uma situação tranquila dos personagens, e vai aparecer uma complicação que quebra essa harmonia, tá? Quebra essa harmonia em que os personagens se encontravam. Depois da complicação vem o clímax, que é o momento de maior tensão em uma narrativa. Um momento em que o conflito atinge a sua maior intensidade. Depois do clímax, o desfecho. O desfecho é o final da história. É a solução dada ao conflito. Ela pode ser definitiva ou não. Além disso, não precisa necessariamente ser harmoniosa ou pode, né? Pode ou não gerar um final feliz. Então, o final pode ou não ser feliz. Depende do tipo de narração, né? Por exemplo, se eu for escrever um conto maravilhoso, um conto de fadas, o final tem que ser feliz. Do contrário, qualquer outro tipo de narração não precisa. Vamos analisar agora, de fato. Primeiro nós falamos um pouco sobre a estrutura de um texto narrativo. E agora vamos ver aqui, na passagem a seguir, o sinal de exclamação indica o quê? Olha só, indica entusiasmo. Olha, Mendê, olha ali, uma lagartixa. Eu sei que indica entusiasmo por causa do texto não verbal, tá? Da forma como a personagem está trazendo a outra e apontando. Então, esse ponto de exclamação indica entusiasmo. Já nesse quadrinho, mas isso eu já sabia, só que ela é uma lagartixa do tempo. Nesse quadrinho, a função do ponto de exclamação é de indicar surpresa e espanto, né? Então aqui, o que está acontecendo? Ele está surpreso, está espantado, né? E aqui continua, né, o entusiasmo da personagem. Ele está surpreso, está espantado, porque é só uma lagartixa, e ela está entusiasmada ainda. Aqui nós temos duas situações de uso do ponto de interrogação. Você pergunta sobre o tempo e ela responde balançando a cabeça. Lagartixa, vai chover hoje? A lagartixa diz que sim. Aí aqui ele fala, ai, existe uma pessoa mais boba que a minha irmã? Um ponto de interrogação. Qual é a diferença que eu tenho desse ponto de interrogação, dessa frase, para essa frase? No primeiro quadrinho, o sinal de interrogação indica um questionamento. Uma pergunta, né? Ela pergunta, lagartixa, vai chover hoje? No segundo quadrinho, usamos o ponto de exclamação com o sentido de afirmação. Ele não faz uma pergunta, ele está afirmando que a irmã dele é boba, né? Chamamos isso de pergunta retórica. Professor, o que é uma pergunta retórica? Pergunta retórica, é uma pergunta retórica ao contrário de uma pergunta verdadeira, tá? Uma pergunta retórica é o contrário de uma pergunta verdadeira. Não tem como objetivo a obtenção de uma resposta ou nova informação. Embora formulada como uma interrogação, uma pergunta retórica não pretende questionar, mas sim afirmar ou insinuar uma informação utilizando ironia e sarcasmo, que foi o que o menino fez, né?
Aqui, ai, existe uma pessoa mais boba que minha irmã? Né? Pergunta retórica, ele afirmou. Depois a gente tem o uso de aspas, tá? As aspas podem ser empregadas para destacar palavras que estão sendo usadas em sentido diferente de seu sentido mais comum. Exemplo, o menino estava um palito de tão magrinho. Eu não uso palito para dizer que um menino está magrinho, tá? Aqui eu estou fazendo uma comparação desse menino com um palito. E usei o palito para dizer que ele é magro. Por isso está entre aspas aqui, porque eu quis dar ênfase, quis usar fora do sentido comum da palavra palito, tá? Palito não quer dizer magro, palito é um palito. Haha. Isso é sentido conotativo, sentido que fora do sentido real, né? Usamos aspas para destacar palavras e expressões deslocadas de seu sentido habitual. Por exemplo, que belo trabalho! Você conseguiu estragar tudo que já estava feito. Esse belo aqui está entre aspas porque ele está ironizando a situação. O filho ouviu um redondo não do pai. Este redondo está entre aspas porque ele está sendo usado no sentido figurado. Aqui é uma metáfora. Eu estou dizendo que o não é redondo, né? Estou dando uma característica para o não que não é dele, né? O não é redondo. Aqui foi utilizada a metáfora. Esse anjinho briga com todos que estão por perto. De novo, esse anjinho briga com todos. Uma outra ironia, né? Aí eu usei a palavra entre aspas. Ele ficou tão animado ao saber que trabalharia o fim de semana inteiro. Nova ironia, animado entre aspas, porque ele não ficou animado, né? Então ele quis dar ênfase à ironia usando aspas. E usando a palavra fora do sentido. Ele, na verdade, ele ficou desanimado, né? Esse café fraco, frio e sem açúcar está ótimo. Nova ironia. Porque ele não está ótimo. Se está fraco, frio e sem açúcar, não está ótimo. Esse gênio conseguiu errar todas as questões. Novamente foi usado ironia. Então, eu uso para aspas quando eu quero dar um sentido figurado, fora do sentido normal da palavra, ou para usar de ironia, sarcasmo e assim por diante. As reticências são usadas para interromper um pensamento. Às vezes fico pensando que interrompi o pensamento, tá? Ou para indicar hesitações. Eu não sei. Não sei o que podemos fazer agora. Justamente, ele está hesitando. Ele não sabe o que vai fazer agora. Então eu usei as reticências para indicar hesitação. E no primeiro eu usei reticências para interromper o pensamento. Até as próximas.